Olá, olá pessoal, boa noite. Estamos dando início a mais um. Já ia falar Translate Entrevista. Força do hábito. Ao nosso grupo de estudos do João Bernardo. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 16. Na semana passada avançamos no capítulo 14 e 15. E hoje a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre o capítulo 16. Não sei se alguém quer fazer alguma impressão inicial. Mário, nas últimas semanas, tem dito ou não. Não sei se ele vai repetir. Eu não quero. Eu não me proponho. Eu acho que a primeira coisa que merece destaque é justamente uma coisa que veio do debate da semana passada, né? Questão do conceito de classe do João Bernardo, né? Esse primeiro parágrafo aqui, que antecede o item A, eu acho que já aponta algumas pistas também naquilo que a gente vinha discutindo. Acho que o Thiago tinha até comentado disso na última reunião. Ele fala o seguinte: as classes não existem autonomamente. Cada uma implica um conjunto de práticas dirigidas contra as outras, o que significa que o mesmo sistema social é praticado de formas antagônicas por classes antagônicas. Nos capítulos anteriores, analisei separadamente cada uma das classes no regime senhorial, sendo esse o necessário preâmbulo ao estudo dos mecanismos por que ambas se articulam. Então, aqui só um elemento de natureza teórica, né, de como ele entende classe, e aqui uma consideração metodológica, né, de que ele apresenta as duas classes em separado, não porque elas existem em separado, mas só porque é o movimento que ele pode fazer para depois ver como elas se articulam. Então, só começar por essa consideração, que foi um ponto importante das nossas discussões semana passada. Eu acho que aqui aparecem algumas sistematizações de elementos que a gente tem tratado nas últimas semanas e que, bom, feito esse percurso todo metodológico que o Eduardo destacou, fica mais claro, né? Então, nesse capítulo em que o João Bernardo está começando a desenvolver as ideias de como essas classes se relacionam, acho que é interessante a forma como ele apresenta esse problema, né? Ele chama de objetos de transferência, né? Transferências de objetos econômicos, né? Digamos assim. E aí ele vai demonstrar, né, 3 movimentos que acontecem dentro da classe aristocrática, né, e 3 movimentos que acontecem na relação entre senhores e camponeses, né? Ele chama aqui de servos, só para ficar claro. Então, como, dessa forma de apresentação dele, ele vai demonstrando como funciona essa dinâmica expansiva. E aí, eu acho que aqui, nesse capítulo, ele retoma muitos pontos que a gente já conversou, por exemplo, sobre o modo de produção, sobre os limites de expansão do regime, e eu acho que fica muito interessante isso. E aí, só para destacar, para quem está ouvindo a gente, ele faz um esqueminha na página 211, onde ele vai demonstrar, né, essa relação entre um senhor superior e um senhor que naquele momento é vassalo, e que há uma transferência inicial, né, do que ele chama de uma unidade de consumo e produção, né, ou de produção e consumo, para não alterar a ordem do texto, e que esse vassalo, em troca, oferece serviços, e que esse seria um dos motores dessa dinâmica intrasenhorial, digamos assim. E aí é evidente que após esses serviços, né, entregues pelo vassalo ao senhor, há uma nova demanda para uma nova concessão, né? Então, só para a gente deixar claro e avançando pouco a pouco. A outra relação, né, está estabelecida num quadrozinho lá na 217, que ele chama de uma espiral crescente, né, e mais voltada para a relação de exploração entre senhores e servos, que ele chama de uma acumulação senhorial. Achei fantástico, porque ontem a gente meio que tocou num outro grupo de estudo sobre acumulação primitiva. Enfim, mas aqui a relação já seria diferente. Então, se na relação intra-aristocrática, o que é entregue é a capacidade efetiva de consumo,
né? Nessa aqui, na relação entre o senhor e o servo, que é entregue ao servo, né, essa transferência econômica, é da possibilidade de consumo, ou seja, a força de trabalho do camponês é que vai determinar, em última instância, a produção, enfim, vai desenvolver aquela produção. E aqui também são 3 movimentos que são dados, né? Primeiro, a concessão de terras do senhor, ou seja, essa possibilidade de consumo, segundo João Bernardo. Em troca, os servos entregam o que seria uma efetiva possibilidade de consumo para o senhor, né? Os tributos, o serviço, e por aí vai. E aí, um terceiro momento que eu acho muito interessante, depois eu acho que a gente vai acabar tocando nisso, que é nos momentos de carestia, né, momentos de, digamos assim, de fome, como ele diz, nas quais os senhores abrem seus celeiros, e aí a igreja tem um papel importante aqui, para que essa potencialidade do consumo e da efetividade para os senhores continue existindo. Então, é um momento, digamos assim, esses 2 momentos estão interligados, né? E eles dão essa dinâmica. Então, acho que, para começar, acho que eu queria destacar esses 2 pontos aqui que vão acabar desdobrando em questões, por exemplo, do Estado, do limite desse regime que ele toca. Eu acho esse capítulo aqui muito rico, de verdade. Eu acho que tem muita coisa aqui que, de certa forma, eu imagino que a gente não vai conseguir esgotar esse capítulo hoje, mas, enfim, já falei demais. Mas só para a gente ter em mente esses 2 movimentos que são apresentados aqui inicialmente. O que me parece interessante na esteira que vocês estão falando é sempre sublinhar o caráter, eu diria, metodológico do trato de João Bernardo, e como a gente pode, ao longo da obra, ir lembrando disso, né? Como ele parte de abstrações mais gerais sobre o regime senhorial, vai verificando ao longo de várias variantes, da tautologia, esses diversos elementos, fraciona as classes, analisa-as isoladamente, depois volta à relação. Me dá aquela sensação, lembrando um pouco lá dos textos do Marx, do Grundes, como ele começa de uma totalidade caótica, né, e devolve para a gente, ao longo da obra, uma totalidade não ordenada, mas sim rica em determinações. Então, é sempre interessante entender como ele lida metodologicamente com essa realidade que é muito ampla, diversa, complexa, etc. E isso, eu acho que aqui ele dá algumas respostas a uns debates que a gente já tinha feito em outros momentos. Dentre eles, eu queria destacar isso, o caráter da reprodução aristocrática. Eu acho que esse é um elemento que parece ser bastante importante na configuração do regime. Como a aristocracia tem uma dinâmica concentracionária, mas que para isso se realizar ela tem que fraturar em concessões, em projeções vassálicas. Então, como a dinâmica interna da classe dominante é absolutamente contraditória e por vezes parece apontar para polos distintos, mas que está fundamentalmente, além de tudo que a gente já discutiu, vinculado ao campesinato. E eu acho que esses elementos que ele está discutindo aqui, sobretudo na página 209, abrem para a gente o horizonte de entender, por exemplo, a guerra. Né? E, sobretudo, a guerra, a violência, que são elementos que foram associados tão, por vezes, adjetivamente à Idade Média, que parece que configuram todo o período. Né? Mas, longe de ser um elemento irracional ou anárquico, tem todo um fundamento, uma fundamentação social. Eu acho que isso é bastante interessante, porque trata-se em níveis diversos da dinâmica da aristocracia. Mas me parece que boa parte da historiografia não se pergunta a raiz dessa dinâmica, mas sim trata de suas consequências, da sua fenomenologia. Nessa questão que você está falando, Edilson, da contradição, tem uma frase na página 216 que eu achei sensacional, uma frase meio tipo Super Mario Bros, né? Me lembrou muitos tempos que eu jogava Super Mario, em que às vezes eu caía, perdendo a vida, eu acabava morrendo no jogo, tentando pegar uma vida, aquele cogumelozinho verde, né?
E aí vai fazer sentido o que eu estou falando, Bi. Claro, quem jogou Super Mario vai ver, mas é nesse sentido da contradição. A frase diz o seguinte, lá no início da 216, aqueles que, sem colheita nem reservas suficientes, não conseguiam se inscrever-se na dependência de qualquer senhor, restava a agonia da fome e a morte final. Tornar dos servos, porém, o horizonte era o agravamento da exploração. A troco da vida salva, tinham a vida perdida. É por isso que eu lembrei de Super Mario. Mas eu achei sensacional, porque aqui está dada a contradição da realidade, a contradição do real. O quanto que esse campesinato não era um simples agente passivo dessa realidade. E como a entrada nesse, digamos assim, nessa relação de dependência, que é uma das chaves também do capítulo, Edilson. No fundo, o João Bernardo está chamando a atenção para o peso que tinha as relações pessoais, tanto para a aristocracia quanto para a relação civis e camponeses, e o quanto essa contradição, né, dos subalternos terem que entregar sua própria liberdade para que a sua existência continue sendo possível. Enfim, isso me chamou muita atenção, porque foge de uma versão meio simplista, né, como se fosse um movimento único, né, partindo da aristocracia, como muitas vezes a gente encontra em outras abordagens. Mas, enfim, só queria chamar a atenção, não estou ganhando nada da Nintendo, tá, pessoal? Mas quem quiser jogar o Super Mario, fica aí a dica, é um jogaço. É um fanfarrão, né? Mas esse debate, Thiago, acho que, além de tudo, acho que a obra do João Bernardo é um grande fundamento para isso, porque o Mário sistematicamente lembra a gente, né? Se a história do O Mario campesinato... Bros? Não, oi? O Mario Bros? Não. Se uma história do campesinato passa pelo campesinato, não é possível, que história medieval é, né? Porque, sobretudo, a documentação, por vezes, parece mais aristocrática possível, tem seus elementos que podem ser mobilizados e requisitados para entender, se não internamente o campesinato, ao menos a relação social que o envolve. Ou seja, como esses grupos são indissociáveis, e eu que já cheguei a frisar isso em outros momentos, que me parece muito lógico, mas, enfim, às vezes a gente tem que reforçar, a relação social só faz sentido na relação social, porra. Né? Por mais que você pode fazer como João Bernardo, em nome de uma dada análise, de uma dada etapa de compreensão do objeto, você pode fracionar, recortar, mas em algum momento você tem que voltar à base de dinâmica e de reprodução desse objeto, que no fundo é a relação social que requisita. E isso em face, sobretudo, de uma historiografia medieval que requisita fundamentalmente a aristocracia e seus temas, e como uma ilha no mundo medieval, o quão isso empobrece muito o quadro. Né? Da própria explicação da aristocracia, né? Além de tudo. Eu acho que, assim, a meu juízo, desse livro, sem dúvida, né, do conjunto da obra, não sei, mas desse livro, sem dúvida, acho que esse é um dos capítulos assim mais brilhantes da obra inteira, né? Pelo que ele diz, pelo que ele reafirma, pelo que ele estabelece de forma mais clara, pelo que ele confronta da historiografia medievalística corrente, né? Então, assim, acho que seriam muitos aspectos que, de fato, se a gente quisesse aqui se dedicar, se a gente dedicar esse capítulo, mesmo zelo que a gente dedicou a alguns outros, a gente provavelmente ficaria muito tempo trabalhando nesse capítulo, né? Porque haveria muito o que ler aqui, destrinchar e tudo mais, né? Eu chamaria atenção, no entanto, para alguns aspectos que eu acho que são fundamentais aqui, né? Primeiro, quando ele apresenta, né, digamos, as comunidades formais, né, as coincidências formais que existem
no processo de articulação social no interior desse regime, né? O que ele chama de assimilações formais, né? Ou seja, trata-se de uma sociedade rigorosamente orientada pela lógica dos vínculos pessoais, né? São pessoais e com tudo que a pessoalidade do vínculo supõe, né? Os laços sociais estruturados, estruturantes dessa sociedade, né? Em níveis sociais fundamentais diversos, né? Portanto, tanto nas relações internas à aristocracia, quanto nas relações entre aristocracia e campesinato, e um terceiro nível, que ele aqui aborda menos, mas que eu acho que é razoável estender também para esse nível, esse princípio estruturante fundamental, também nas relações entre o campesinato, né? Nas relações que o campesinato estabelecia entre si, né? Eu suponho que esse caráter pessoal, a pessoalidade das relações, seja também um mecanismo fundamental, né? O que faz com que, né, num primeiro contato, a sociedade pareça estabilizada, articulada por um laço social único, semelhante, né, que articula em vários dos seus níveis fundamentais, né? E aí é que é interessante ver que a similitude primária, no entanto, né, traduz quadros de relação, níveis de hierarquia, radicalmente distintas quando a gente considera cada um dos âmbitos dessa relação, né? Ou seja, a pessoalidade da relação vassálica, né, ainda que assuma elementos de similitude com a pessoalidade da relação servil, né, supondo dinâmicas, inclusive, potencialmente semelhantes, né, ela tem resultados radicalmente distintos entre si, né? O que chama a atenção da gente para elementos diversos. Primeiro, né, para o fato de que como é muito enganosa, né, uma análise que se limite, né, ao âmbito muito imediato, muito primário, né, daquilo que é a aparência que a sociedade expressa de si mesmo, né? Ou seja, como é muito limitado, né, a nossa capacidade de interpretação, de compreensão de uma sociedade, né, se a gente se mantém no nível muito primário em obter dos registros que dessa sociedade subsistiram as formas fundamentais, as formas essenciais pelas quais as relações sociais eram entabuladas e estabelecidas, né? É preciso, portanto, essencialmente, que de uma comunidade formal primária manifesta pela documentação, a análise avance no sentido de atravessar, de criticar essas formas de relações manifestas para entender como formas articuladas de maneira semelhante podem produzir, no entanto, resultados radicalmente distintos, né? Essa é uma referência que eu uso muito em sala de aula, porque eu acho que ela aponta para um campo essencial, né? Que é o seguinte, né? De onde vem, né, a sistemática confusão, ainda hoje reinante, quer dizer, tantos séculos depois do fenômeno, né, por sujeitos históricos que vivem imersos em relações completamente diferentes, mas de onde vem até hoje uma certa confusão sistemática entre vassalidade e servidão, por exemplo, né? Porque que ainda é relativamente comum, né, para quem está iniciando os estudos no campo de história medieval, ou para aquelas pessoas que trazem, né, as informações, a formação básica em relação a esse período histórico, porque é tão sistemática a tendência de supor a sinonímia entre vassalidade e servidão, né? Porque acho que para qualquer um que já teve contato com alunos ingressantes na universidade, alunos de primeira cadeira de história medieval, né, terão certamente essa perspectiva, né? Porque essa é uma confusão muito sistemática, né? E aí eu acho que é elucidativo esse capítulo de João Bernardo. Primeiro que ele demonstra que a base da confusão é intrínseca à própria sociedade. É da natureza da aparência das sociedades, da aparência que as sociedades manifestam, né, expressarem confusões dessa natureza, né? Ele diz em algum momento que a função das palavras é exatamente essa, ao mesmo tempo, né, as palavras esclarecem e confundem, né?
As palavras cumprem funções que parecem contraditórias. Elas são um mecanismo de esclarecimento, porque são elas que nos revelam formas sociais como essa, né? Mas, ao mesmo tempo, elas confundem formas sociais, né? Supondo-as essencialmente iguais na sua articulação, né? Escamoteando com essa confusão as dinâmicas fundamentais de exploração que marcam, caracterizam essa sociedade. Né? Que as fontes de época façam, eu acho bastante razoável. Agora, que os historiadores sigam fazendo e reproduzindo essa lógica, isso é que digno de nota e digno de uma crítica contundente, né? É o historiador aqui reverberando posições dinâmicas de exploração de sociedades do passado. Né? Então, quando ele mostra aqui que é uma comunidade primária e que essa lógica primária se expressa, no entanto, quando ele faz o percurso da relação, ele mostra como a acumulação senhorial e a exploração era um objeto muito circunscrito e específico da relação entre senhores e camponeses. Né? O mecanismo-chave, a dinâmica, o sentido das relações vassálicas não era a exploração. A perspectiva não é a exploração, a perspectiva fundante não é a da exploração dos vassalos pelo senhor superior ou pelo suzerano, segundo a expressão técnica. Né? Isso não é, veja, não é uma posição de princípio, não é premissa, ele mostra que a natureza sistemática da relação que envolve senhores superiores e vassalos é uma relação cuja soma, cujo resultado é zero. No sentido de que o vassalo, quando presta o serviço devido especializado, o serviço especializado que ele presta se manifesta, em última análise, em seu próprio benefício. O vassalo, quando fortalece o senhor, quando apoia um senhor, ele apoia um conjunto de senhores associados em que o conjunto reproduz a posição de cada senhor individual. Portanto, a lógica, o sentido da relação não é a exploração econômica, não é dos vassalos que os senhores extraem sistematicamente sobre trabalho, excedentes produtivos. Agora, a articulação com os vassalos sistemática é fundamental para que esses excedentes possam ser sistematicamente expropriados do campesinato. Portanto, a relação vassálica é uma relação fundamentalmente voltada para promover dentro dela não a exploração, mas o mecanismo-chave para garantir a exploração que se manifesta num outro campo de relações, que é a de senhores e camponeses. Né? Portanto, como eu disse, se por um lado é digno de uma crítica, deveria ser digno de uma crítica sistemática, a frequência com que muitos historiadores renomados se permitem propor visões de reciprocidade, como um mecanismo que alimenta a reprodução dessa sociedade, a reciprocidade entre senhores e camponeses nesse contexto, enfim, isso é decorrência muito mais de uma posição, uma perspectiva ideológica do historiador do que da capacidade de análise e de submeter essa documentação, esses temas, a uma crítica efetiva. E não são poucos historiadores que embarcam nesse tipo de leitura, nesse tipo de questionamento. Se havia espaço, por exemplo, ou se havia exploração na sociedade medieval, por mais absurdo que isso possa parecer. Então, acho que esse é um capítulo-chave, que, como eu disse, a exploração aqui não se revela como uma premissa, ela se manifesta no curso da análise. A análise prova quais eram os mecanismos essenciais de exploração. E isso ainda é feito com um pouco de poesia, portanto, ainda é mais digno de nota, só rapidamente sobre essa questão ideológica que o Mário falou, dos historiadores que se dedicam ao passado medieval, eu acho muito bacana um trechinho que está na nota 13, que começa na 215, mas o trechinho que eu queria ler está na 216. É o primeiro parágrafo da nota, essas notas gigantescas que ele faz. Ele coloca assim: muitos senhores consideram, porém,
a multiplicação dos laços, tanto de dependência como de vassalagem, se deveu à derrocada dos poderes políticos centralizados, de onde teria resultado a instabilidade, a desordem social e a necessidade para os indivíduos, já não protegidos por um Estado forte, de se acolherem à segurança de famílias poderosas, como vassalos uns, outros como servos. As conotações dessa tese com a apologia moderna de um Estado forte, protetor dos cidadãos e obstáculo ao caos social, são demasiadamente evidentes para que precisemos explicá-las, mas sua improcedência não se demonstra pela posição política desses historiadores. Então, de novo, mais uma vez, como ele também faz essa ressalva de como as posições políticas dos historiadores refletem também nas suas tomadas de posições historiográficas, né? Bom, eu também quero brincar de selecionar pedaços para ler. Todo mundo vai brincar, então, disso. Ó, na página 213, primeiro parágrafo da página 213. Numa sociedade de fome permanente, tantas vezes de fome mortal. Ó, eu vou ler a frase e depois vocês vão adivinhar a que século ele está se referindo. Tá? A que sociedade ele está se referindo, hein? Numa sociedade de fome permanente, tantas vezes de fome mortal, o senhor exibia-se como o grande acumulador e o grande gastador. Acumular era necessário para esbanjar, e assim patentear a força da sua família, aumentar-lhe o prestígio, ampliar o número dos servos e vassalos e, afinal, reproduzir alargadamente as capacidades de acumulação. Comentários? Numa sociedade de fome, aquele que organizava sistematicamente os banquetes afirmava em cada um deles o seu prestígio, a sua superioridade social. Né? E as imagens medievais de banquete reproduzem... Aliás, eu acho que isso é típico, não sei, não vou arriscar dizer que é típico, porque eu estou longe de conhecer todas elas, né? Mas, por exemplo, as imagens medievais de banquete reproduzem uma lógica semelhante a algumas imagens egípcias, né? Eu acho que no caso das imagens egípcias eram os tais chabits, né? Que eram os serviçais, que eram sempre representados em tamanho diminuto em comparação com os personagens que aparecem. Né? Se eu não estiver falando uma imensa besteira. Mas nas cenas de banquete medieval também, os serviçais que aparecem servindo as mesas fartas, né, são sistematicamente representados em tamanho, em dimensões menores do que aquelas dos aristocratas que ocupam a mesa. Né? Tem imagens célebres sobre isso, por exemplo, lá no livro de Horas do Duque de Berry, lá do século XV, a primeira imagem de janeiro, a imagem do mês de janeiro, do calendário de janeiro, é justamente a imagem no banquete, onde aparece no primeiro ponto da cena, no primeiro plano da cena, o próprio Duque de Berry recebendo os seus vassalos, né, para o beijamão. E ali você vê a representação dos serviçais em tamanho reduzido. Eu lembro sempre de uma referência tua em aula, Mário, quando você fala lá quando se estuda o maravilhoso, se estuda o fantástico. Acho que a referência do reino de Cocanha, que tinha rios de leite, que os frangos já vão amassados. Sim. Eu sempre lembro de você falando que nada mais parecido com um banquete medieval, em que os serviçais traziam os frangos na bandeja. Eu sempre lembro desse teu exemplo, ele sempre foi muito marcante para mim. Porque eu discuti isso uma vez com o Hilário, inclusive, né? O Hilário falou que não tinham registros da origem e que isso seria uma fonte da origem social, da produção dessas fontes. E ali a visão de mundo é fundamentalmente aristocrática mesmo, né? Enfim, o alimento vem pronto, aparece pronto na mesa para ser devorado, né? E todo o percurso da sua produção é um percurso estranho à intervenção cotidiana desses mesmos aristocratas, né? É essa, Mário? Eu acho que sim, eu não estou enxergando muito bem, mas acho que sim. É o mês de janeiro, né?
Eu acho que, e dentro dessa citação que o Mário está mobilizando, acho que tem também uma riqueza, não só literária, em termos de como ele expõe os seus argumentos, mas um aspecto muito importante, né? Porque essas relações e essa configuração é dotada de racionalidade. E por algum tempo perdurou análises que consideravam a aristocracia ou o seu modo de reprodução como desprovido de uma racionalidade, em que e aí projetavam quase talvez essa coisa da mesquinharia burguesa do século XIX para aquela sociedade, identificava, olha, veja só esses senhores, botaram a corda no próprio pescoço. Enfim, isso além de tudo, bastante complicado. Mas, para além disso, dentre esses elementos de bonança, e acho que depois ele vai voltar a essas discussões, quando ele vem com o lance do mundo, do múndio, do humano, o papel da esmola aqui, não só como o aspecto que pode, em alguns momentos de João Bernardo, de fome mais extensiva, garantir o mínimo de reprodução da formação e da lógica social, mas também é um meio de expansão de subordinação pessoal. Estar nas esferas sistemáticas de caridade de um senhor é subordinar-se a ele em algum nível. Ou seja, como tem um conjunto de elementos que se desenrolam dentro dessa lógica aristocrática da abundância. Né? Eu tenho um outro ponto também que eu acho que vale a pena destacar aqui, gente, que é o seguinte: quando o João Bernardo está falando daqueles 3 movimentos acerca das relações intra-aristocráticas, ele também vai, no final, né, depois que ele apresenta esses 3 movimentos, ele vai dizer que esses 3 movimentos, eles vão dar, digamos assim, os momentos de crescimento. A partir desses 3 movimentos, a gente consegue ver os momentos de crescimento desse regime, mas também o de colapso. Eu acho que isso é muito importante porque, de certa forma, durante um bom tempo, as análises confundiram a crise da aristocracia com uma crise social generalizada. Então, veja, isso me parece que essa forma do João Bernardo analisar nos abre a possibilidade de pensar esses momentos de crise tão elencados pelos historiadores como momentos de crise da aristocracia, da classe dominante, e não como uma crise social generalizada. E aí isso abre a possibilidade de pensar também que esses momentos de colapso podem não ser só momentos que ele chama aqui de retração da extensão do regime senhorial, mas também momentos de avanço das classes dominadas sobre as classes dominantes, né? O regime não consegue avançar, e por ele não conseguir avançar, essa classe dominante vai se fraturando e vai entrando em colapso. E aí os historiadores enxergam lá na documentação esses momentos em que aparece, olha, várias revoltas, ou então dificuldade de manutenção das rendas e por aí vai, como momentos de crise social, quando na verdade o que a gente está enxergando talvez seja uma crise da classe dominante, da reprodução da classe dominante em si. E eu acho que aqui tem uma coisa muito interessante que a gente tem como desenvolver, porque me parece que não está dada. Se eu não me engano, o Mário já chegou a ler o 3º volume, né? E aí eu lembro do Mário comentar uma vez que a interpretação de João Bernardo sobre a crise lá do século XIV e XV é um pouco diferente das tradicionais. E eu acho que talvez seja justamente porque ele está encaminhando essa interpretação da dinâmica desse sistema. Enfim, eu acho que aqui tem um ponto interessante. Acho que sobre essa questão da crise
que o Magela está levantando, e ele chegou a levantar aí um ponto também lá no início da fala dele, junto com o Edilson, e também resgatando uma outra fala do Edilson de algumas outras reuniões anteriores que a gente fez, sobre a questão do geográfica, né, espacial do regime. E na 217, né, na espiral crescente que o Thiago veio falando para a gente, no meio do parágrafo, né, ele fala, né, separa um certo senhor superior, aí ele usa a fórmula dele lá, aí a frase que interessa mesmo é a seguinte, né, a condição necessária para que o crescimento espiral predominasse sobre sua retração era a extensão das fronteiras do regime. E quando eu li essa frase, eu não sei, né, diversas coisas vieram à cabeça, principalmente quando ele vai tratar de uma crise ali no que seria na metade da Idade Média, né? Que ele vai falar de uma crise do século IX ao XI, se eu não me engano. Ele fala que a partir do XI tem uma certa rearticulação da classe senhorial. E eu comecei a pensar, inclusive, os efeitos dessa crise, por exemplo, a Península Ibérica, que era um contexto de autoexpansão, né? Enfim, expansão sobre as comunidades árabes, né? Expansão para o sul. E os efeitos dessa crise para Portugal, condado, ou então como reino, e para Castela e outros reinos da Península Ibérica, durante esse período, né, do 11, pelo menos, ali. E a mim me parece que, não sei, se a gente pudesse tratar de outra forma, por exemplo, a questão de Portugal e de Castela, enfim, a partir dessa questão da expansão das fronteiras. Porque, desde o que a gente tem visto, parece que para o João Bernardo um ponto fundamental é essa questão espacial, né? Questão da expansão das fronteiras para uma crise do regime. E aí, justamente, essa questão que eu estava falando, da fratura das famílias senhoriais, a impossibilidade de expansão, e como a gente, às vezes, deixa um pouco de lado essa questão geográfica do regime. E é justamente isso, teria um peso tão grande essa questão das fronteiras, do espaço, da expansão, e eu acho que é um ponto que eu já levantei também, de alguns medievalistas que acham que falar de expansão no feudalismo é colocar uma dinâmica do capital para um período que não serve, né, enfim. E foram coisas que vieram na cabeça, a questão, de novo, né, do espaço, da fronteira, como algo limitante para a classe senhorial. Mateus cercou, para no final não resistiu, aí explicitou a questão, né? Ele está desde o começo querendo levantar a questão, mas havia uma dinâmica de expansão nos sistemas pré-capitalistas? A mim me parece que sim. Tem que explicar para o público gigantesco que nos acompanha que a gente tem um outro grupo de estudo às quartas-feiras que discute a obra de Marx, de autores marxistas. E no outro dia a gente estava discutindo um texto em que ressaltava que só há totalidade dinâmica imanente de expansão, de reprodução no interior do capitalismo. O capital seria a única manifestação histórica dentro de um sistema que determina esse sistema uma dinâmica imanente de expansão, e que o pré-capitalismo desconheceria essa manifestação. E aí ele está ressaltando aqui essa questão, né? Porque o João Bernardo explicitamente se refere a uma dinâmica expansionista do regime senhorial, né? E o regime, portanto, tende à expansão, né? E isso daria uma discussão gigantesca, né? E principalmente, né, no caso que eu estudo para Portugal, né, claro, não abarca o período que o Thiago estudou, por exemplo, ele poderia falar acho que muito melhor do que eu, mas, né, ali para o século XIV e XV se manifesta uma crise mais aguda na classe senhorial, né? A crise de rendimento, uma impossibilidade de expansão sobre algumas comunidades, né? E eu acho chave, né? Eu concordo com o João Bernardo que há uma dinâmica de expansão territorial, mas não só, no pré-capitalismo, né? Acho que não, claro, em níveis absurdamente diferentes no capital e de formas qualitativamente diferentes, mas eu queria jogar essa questão, porque eu acho que é fundamental. Eu lembro de novo, né, do Edilson falando sobre essa questão das fronteiras,
a questão espacial, e ele lida também na pesquisa dele com isso. Então, eu acho fantástico, né, essa limitação geográfica que o João Bernardo coloca, inclusive, por uma reestruturação da classe senhorial, etc. Sobre essa questão que o Matheus está falando, tem no caso de Portugal, né, que eu estudei, no final do século XIII, que é quando os portugueses, de certa forma, assumem que foi o fim da Reconquista no território do Reino de Portugal, né, quando se conquistou Algarve, lá no reinado de Afonso III, aí você tem uma crise aguda, que não começou no reinado do Afonso III, mas começa no início do século XIII, que é quando aquelas, digamos assim, pilhagens que aconteciam no território muçulmano deixam de existir e você tem um fluxo metálico menor. Não vou entrar na polêmica do que significava o fluxo metálico para essa sociedade, porque, enfim, isso já daria uma outra discussão enorme. Mas, de certa forma, o que se assume é que há uma crise ali de reprodução da classe dominante já desde o século XIII. O que não fica explicitado, Matheus, é por que há essa crise, porque não é só a dinâmica de guerra que pode explicar isso. Então, não é só a dinâmica da fronteira. Você tem uma quantidade de campesinatos se locomovendo lá no norte senhorial, o que eles chamam de norte senhorial, e que não fica muito bem estabelecido, né? Tem algumas coisas bem soltas, né? Que são coisas meio dadas na historiografia portuguesa, que não estão completamente explicadas. Por exemplo, no mesmo século XIII, para o final, se assume um deslocamento dos camponeses do norte para o sul. Mas isso não fica claro na documentação. O que eu tenho visto é que esse campesinato ele se locomove, mas não é para o sul. Ele se locomove para outras regiões, no próprio norte senhorial. Mas, enfim, essa é uma grande discussão. Mas o que eu estou entendendo aqui como fronteira não é necessariamente... Eu acho que o João Bernardo não está falando necessariamente fronteira no sentido geográfico clássico. Se a gente pensar naquela ideia lá do Inca, de bolsões, né, no meio do território, eu acho que é nisso que o João Bernardo está pensando, onde esse regime está se expandindo. Ainda que ele tenha controle ao redor daquela região, ele pode ter algumas brechas, digamos assim, em que ele não consegue controlar, né? De uma forma bem rasteira, eu poderia chamar de uma espécie de quilombo, né? Na falta de uma palavra mais precisa para designar, ou seja, regiões onde essa aristocracia não tinha controle, que o campesinato tinha algum nível de autonomia. Eu realmente não acho possível que isso ainda existisse no 13, mas que fosse algo bem restrito, né? Mas, enfim, a gente tem que avançar aí nessa documentação para ver o quanto essa minha proposição é válida ou não. Não, justamente, fronteira que eu entendo justamente da mesma forma que você, né? Da impossibilidade de avanço do regime, né? Não necessariamente, enfim, de um reino para outro, nem nada, mas essa impossibilidade, como o Wickham coloca dos bolsões. Porque para dentro e para fora. E aí teria que mobilizar, além de tudo, a questão das forças produtivas, né? Parece que falar isso é quase um coringa, ou as pessoas já ficam... Mas acho que cabe a discussão, né? Há uma dinâmica de expansão de reprodução tecnológica interna, mas qual é o patamar que ela não só é possível como factível? Toda formação social tem um limite. Né? Entender, ou pelo menos vislumbrar qual é a possibilidade que essas relações de produção e forças produtivas permitem a construção social, acho que é uma dinâmica, uma tarefa super interessante. E pelo que vejo, alguns autores que vão pelo caminho para explicar a crise do século XIV como uma crise senhorial, parecem alguns a apontar o descompasso entre uma dinâmica aristocrática que
descola-se da sua base produtiva, da sua base objetiva, ou seja, amplia muito mais a capacidade pela sua própria natureza em relação à sua capacidade material de se reproduzir. Os senhores, por sua própria dinâmica, se veem em relações mais amplas do que podem, por vezes, sustentar, e aí vão mobilizar lá o elemento da peste como um detonador. Enfim, são debates diversos que a gente teria de fazer, mas é uma questão interessante. E como parece, em algum nível, não sei se vocês veem a coisa dessa forma, por vezes alguns preconceitos do capitalismo, que parece que o capitalismo é o único sistema que expande tecnologia, desenvolvimento produtivo de uma forma, e faz, portanto, com isso, uma dicotomia de um passado pré-capitalista muito pobre, muito arcaico, pouco inventivo, quando que, inclusive, Eduardo, que gosta desses temas, trabalha com isso, ele já falou algumas vezes de referências arqueológicas que apontam no sentido até contrário, enfim, do que a gente de senso comum sobre o período. E para além disso, para fechar, eu acho que entra esse debate a própria natureza da produção historiográfica que a gente tem. Acho que a gente comentou muito pouco a citação que o Dudu de rodapé que ele mobilizou, mas ela é muito interessante para discutir várias coisas. E a gente tem um status quo intelectual, acadêmico, que não se interessa sobre diversas dessas questões. Ou, por vezes, tem uma posição de classe que lhes impede de fazer alguns debates. O Dudu leu a citação do Estado. Veja, pense, por exemplo, em gente lá, a França, como o Genê da Vida, patrocinado pela União Europeia. Veja lá, esse trabalho em algum nível para chegar e dizer, não, gente, olha, o Estado é uma contradição social, a gente tem que superar. Não é bem por aí, é um outro horizonte, uma outra perspectiva político-intelectual, e eu acho que isso tem muito impacto na produção que se tem, nas questões e como a gente requisita esse passado. Acho que tem uma questão aqui também, que isso quer dizer, mesmo a dinâmica expansiva, né, ela é potencialmente atravessada por contradições inerentes ao mesmo movimento, né? Porque quando se fala aqui na dinâmica expansiva do regime, né, é preciso entender que a expansão do conjunto do regime não supõe ou não nega a possibilidade de que dentro do regime você tenha ascensões e quedas sistemáticas, né, de grupos aristocráticos diversos, né? Porque nesse movimento, inclusive, não era incomum, não era impossível que a expansão do regime se desse confrontando áreas diversas em que os quadros sociais locais eram atingidos pelo processo de expansão, e dentro do próprio movimento você era da dinâmica desse regime a ascensão e queda sistemática de muitas famílias, né? Um paralelo podia ser feito aqui com um estudo de caso que ele fez do Reino Visigótico, em que a realeza foi objeto de luta encarniçada durante praticamente toda a história visigótica, e ainda assim o trono nunca desapareceu como um trono. O trono foi sempre disputado, mas nunca foi ameaçado na sua existência. Ele era sistematicamente disputado pela importância que tinha, pelo diferencial que representava para as facções aristocráticas que o dominassem. E o domínio momentâneo do trono por certas facções representava para as facções outras contextos críticos experimentados. A gente tem lá uma vida de santo, pelo menos, uma geografia ibérica. Não é na geografia, é na autobiografia de Valério de Berço, lá a referência feita pelo próprio Valério, né, de um dado momento em que pretendia ele, né, ter alcançado
uma posição mais estável na sua vida, porque havia sido convidado por um grande proprietário, né, da zona do Ebro, né, se eu não me engano, a assumir a condição de pároco de uma aldeia, de uma igreja que esse grande proprietário, se eu não me engano, chama-se Ebronauto, inclusive, a grande propriedade, havia construído no interior do seu patrimônio, e havia convidado, então, segundo o registro, Valério para assumir a condição de pároco. Valério celebra contraditoriamente esse convite, né, porque é a contradição típica da vida desses santos, que ao mesmo tempo afirmam almejar isolamento social, por outro lado, lamentam frequentemente o isolamento em que vive, mas ele assumiria lá a condição de pároco dessa aldeia, e, no entanto, ele relata que, na sequência, os senhores em questão caiu em desgraça com o rei por uma tentativa de golpe mal sucedida. Aparentemente, esse aristocrata estava na facção que tentou o golpe e a família foi morta. Ele foi morto, perdeu o patrimônio fundiário. Né? É São Milão, Dudu? Eu confundo lá com Valério. Bom, mas então era... São Milão por conta da referência que faz lá. Tá. Então é na geografia de São Milão. E, portanto, tem lá a referência, né? Ou seja, no interior do reino, sistematicamente, as facções que dominam o trono impõem para facções rivais contextos bastante críticos para a sua reprodução. Né? Então, é preciso considerar esse aspecto também, né? Quando se fala em expansão o que, aliás, guardadas as especificidades e as proporções, não é estranha a lógica de reprodução do próprio capitalismo, né? Você pode ter, em contexto de expansão, algumas frações de classe sendo particularmente favorecidas em detrimento de frações de classe outras, né? A despeito da diferença das lógicas e tudo mais, né? Então, quando se fala em expansão do regime, não quer dizer que essa expansão não possa ser atravessada por muito conflito e não possa representar para muitos grupos dentro do sistema momentos críticos para a sua existência e reprodução. Mário, nisso que você está falando, eu lembrei do artigo que o Zé, para quem está acompanhando, o professor José Knuth publicou tem um tempinho, né? Não tem muito tempo não, acho que foi esse ano ainda, sobre a República Romana, né? Caráter interno e externo da explicação sobre a República Romana. E aí um exemplo do Zé era sobre uma família, os Plaucios. E aí, ao longo do artigo, Zé demonstrava como, quando essa família estava no consulado, controlando o consulado, Roma sempre atacava as mesmas cidades, que eram cidades onde esses Plaucios já tinham interesses e estavam envolvidos naquela dinâmica, né? E o quanto faz falta a gente perceber isso também, na Alta Idade Média, na Idade Média Central, o quanto a gente não assumiu de forma naturalizada uma interpretação do Estado. E aí a gente não vê o Estado como um elemento de, digamos assim, de realização de interesses privados e disputado em muitos níveis por esses privados que, digamos assim, sem essa estrutura estatal, esse aparato estatal, seja lá como a gente queira chamar, talvez não conseguisse efetivar a dominação em determinadas regiões, e quando conseguem ter acesso à cúria régia, enfim, alguma coisa, eles conseguem, de fato, fazer valer o seu poder em determinadas regiões onde eles tinham seus interesses. Acho que talvez esse artigo do Zé seja bem interessante para nos ajudar também a repensar alguns pontos a esse respeito. Mas, ressalto, nesse capítulo, por que eu cheguei no artigo do Zé? Porque nesse próprio capítulo que a gente está analisando aqui do João Bernardo, ele dá, digamos assim, alguns caminhos que a gente pode seguir nessa direção, né, acerca da própria dinâmica do Estado. Agora eu não vou me lembrar qual é a nota, mas tem uma nota que ele faz essa referência, né, de como a realeza nessa dinâmica acabava tendo, digamos assim, um papel muito importante nessa redistribuição de riquezas, enfim, como a gente queira chamar.
Mas, enfim, esse artigo é bem interessante do Zé e me ajudou a pensar nesse sentido. Né? Não sei o que vocês acham a respeito. Olha, sobre esse debate do Estado, é uma coisa que estou procurando encaminhar, né, no trabalho agora, sobretudo, dialogando bastante com o que você está expondo para a gente, Thiago, é a análise que o Mesaros faz. Eu achei o balanço dele, em termos de teoria do Estado, muito interessante. Ele, pelo menos, divide em 2 campos fundamentais. As teorias da apologia do Estado, claro, às vezes o Mesaros pega pesado, mas ok. E, do outro lado, as teorias de supressão do Estado. Em boa medida, o que a gente tem, e o senso comum, e o que se desenha hegemonicamente na historiografia, são as teses que partem da apologia do Estado, ou seja, o Estado não como uma contradição em si, mas como polo de resolução de contradições, como polo de ordem, de ordenamento. E isso tem uma tradição longuíssima, né? A gente pode lembrar os próprios debates da filosofia do direito do Hegel. Ele considera o Estado como uma síntese positiva das contradições da sociedade. Né? E aí depois cai nas suas antinomias, o Marx vai fazer aquela crítica, né? A lógica da coisa e a coisa da lógica. O próprio Weber, que o pessoal acaba esquecendo, mas é um intelectual orgânico da burguesia alemã, e naquele sentido genial, porque produziu uma teoria de Estado que vocalizava muitos interesses daquele grupo, e eu acho que a obra dele às vezes é muito pouco contextualizada. Então, né, o debate de Estado fica muito articulado à premissa da qual a gente parte. E nesse sentido, tem até a citação que eu queria destacar para vocês. Deixa eu ver qual é a página que ela está. Acho que é a 230. 230? Isso. Quando ele está falando do Bannon, enfim, o definindo, e aí um dos poucos momentos que ele cita mais diretamente, vai ele, né? Era no âmbito de cada senhoria que se assentava o Bannon. Neste regime não existiu, durante o período agora analisado, nenhuma esfera própria atividade do Estado, senão a totalidade da classe senhorial, nas suas relações com a classe servil. Se entender o Estado como instituição do poder da classe dominante, ele era o Bannon e consistia, por conseguinte, na relação entre senhores e os seus servos, no âmbito de cada senhoria. Aqui me parece, eu queria ouvir vocês, que ele não desconsidera a questão do Estado, mas o pensa numa lógica absolutamente distinta do que tradicionalmente a gente tem como referência, sobretudo com o que parece ser o dogma, né? Que é a referência weberiana. Essa eu acho que é uma pena que ele, repetindo Marx, não avance mais nessa reflexão, né? Mas é uma via, eu acho que é a via crucial pela qual a gente tem tentado. Quem daqui fez alguma investida mais específica na caracterização do Estado nesse contexto, aqui a gente tem uma semente, digamos, para essa proposição, né? Para aquilo que eu digo sempre, para pensar a perspectiva que, se a metáfora que aponta para a configuração política medieval é aquela que diz que o Estado se fragmenta no início da Idade Média, né? Eu costumo dizer que o resultado da fragmentação do Estado não é um não-Estado, mas um Estado fragmentado, né? Se foi esse o processo que o afetou, né? E aí essa perspectiva mesmo, que eu, aliás, eu discuti até contigo, Edilson, no teu próprio trabalho, né? Que, para mim, aliás, num outro grupo ainda, essa questão apareceu, né? Se a classe dominante podia se reproduzir por fora do Estado. Eu, nesse contexto medieval, tendo a dizer que não, porque toda a classe dominante é uma fração em potencial do Estado. Tá? Eu acho que é por aí que eu vejo o contexto se constituindo na sociedade medieval. Eu chego à perspectiva potencialmente exagerada de conceber que onde há um poder senhorial manifesto, há uma fração do Estado ali realizada. Tá?
E aí a gente pode viver, no período medieval, entre dois extremos, não é? A fragmentação completa da articulação de poder, implicando que o Estado se manifeste mesmo em níveis extremos de pulverização, mas aí, mais uma vez, o resultado da pulverização do Estado não é o não-Estado, mas o Estado pulverizado, potencialmente realizado em cada mínima manifestação do poder senhorial, porque ele envolve o BAN, ele envolve o poder que é político, o poder que é jurídico, o poder que é legislativo, né? E em contextos outros, ou no outro extremo, em que as alianças conseguem máxima referenciação, a possibilidade de formação de células mais robustas, porque agregam dentro de si, convergem dentro de si, essa multiplicidade de células que se formam no período de máxima atomização, né? É essa a perspectiva com qual eu imagino esse contexto aí, né? Eu lembro que a gente fez um pouco essa discussão no teu trabalho pela questão da França, né? No período que você estudava, né? Aquilo que a gente conversava, de pensar o Reino de França como sendo uma área de soberania que transcende aquela que se efetivava em certos contextos específicos, ou, ao contrário, pensar essa multiplicidade, né? E aí tem que concordar contigo. É uma pena que o João Bernardo não aprofunda essas referências, que seria interessante pra caramba. Mas me parece que ele vai bem no sentido que você estava expondo pra gente. A ideia dele, acho que é essa ideia fundamental. Qualquer senhor, qualquer posição senhorial, supõe um nível de exercício de ban, né? E para ele o Estado está ali, porque quem detém o ban detém um poder que a gente hoje diria que é executivo, legislativo e judiciário, né? Portanto, pelo simples fato, inclusive, simples entre aspas, né, de que a exploração servil supunha esses mecanismos extraeconômicos, né? Portanto, não dá para imaginar nenhuma exploração servil, onde ela se realiza, ela supõe que aquele que é capaz de realizá-la detenha um poder que é jurídico, que é político, que é, né, legislativo e tudo mais, né? Porque não dá para imaginar a exploração servil sem que aquele que exerce essa exploração detenha esse tipo de poder. Se ela não pode ser apenas econômica, ela tem que ser sempre algum nível de conjugação de poder de natureza jurídico-política, tá? Portanto, a premissa é que todo senhor, né, explore ele explore ele centenas de servos, tá? Todos eles precisam deter esse poder para que a exploração, que não é apenas econômica, possa se efetivar, tá? Portanto, a meu juízo, é assim que a coisa se configura na perspectiva dele, né? Com que eu concordo profundamente, né? Seguindo essa lógica. Agora, fala. Não, até porque, Mário, o mundo, para ele, também se realiza nas unidades domésticas camponesas. Só que elas não transcendem essa esfera. E diferente do Bano ligado ao mundo, o que transcende essa concepção. Então, concepção não, transcende essa unidade, né? O Bano é exercido sobre várias unidades de produção e consumo. Já o mundio, ele pode ser exercido por um senhor, como também pode ser exercido por um chefe de família camponesa, né? A questão é de grau. Nesse sentido que os camponeses não detêm o bano. O camponês não detém o bano, né? Nesse sentido. Mas por que eu estava falando isso? Porque, Mário, depois, quando ele vai falar de mundio, ele fala dessa junção. E aí, pensando nessa lógica do Estado, né, além dessas funções já destacadas por você no Bano, esse mundo também coloca algumas funções do que hoje a gente atribuiria ao Estado, por exemplo, a proteção, o que ele aqui está chamando de misericórdia, mas a gente poderia chamar de uma espécie de agência social não, mas de uma ajuda social em tempos de crise, né? Ele está chamando de misericórdia,
Então, seriam funções hoje que a gente chamaria de funções estatais, né? Por exemplo, hoje a gente tem um auxílio emergencial, né? Então, funções que talvez hoje a gente atribuísse ao Estado estão inseridos nessa lógica do múndio também. Função que a gente atribui ao Estado onde o Estado opera, né? Sim, onde o Estado não opera, a gente atribui ao tráfico, e aí o tráfico pode ser o Estado, né? Nas regiões que ele domina, né? Por isso que fala em Estado paralelo em algumas situações, né? Sem dúvida, porque aí tem o urbano e tem o múndio. E eu lembro uma vez o Mário, para explicar isso, acho que ele fez uma analogia muito legal, talvez se pudesse fazer isso de novo, entre o Antigo e o Novo Testamento, uma face positiva da dominação, ou mais da caridade, e a outra mais perversa da dureza. Eu acho que ela é bacana pra caramba, e a gente olha para essas relações de poder em algum nível, me parece, eles estão falando aí do tráfico do Estado com esses olhos. O Estado, por favor, sabidamente é uma contradição social, mas num contexto de pandemia, voltamos nossos olhos para ele, requisitando a sua intervenção social. Tá? E como essa contradição aparente não é um problema em si, mas fácil de uma mesma fenomenologia. Né? O exemplo que eu uso sempre com os alunos porque eu acho que, como o próprio João Bernardo, obviamente, propõe aí, na verdade, a maior parte das coisas que eu falo é do João Bernardo. O que não é a parte ruim, que é a minha mesmo. Mas a parte boa eu tiro do João Bernardo. A referência que ele faz, eu acho que é nesse capítulo, no final desse capítulo, se eu não me engano. O Mário, essa obrigação do senhor, se eu não me engano, é o que o Baudelaire chama de dom obrigatório, né? O senhor se sente compelido a ter que fazer aquilo. Então, não é necessariamente um ato espontâneo de, o cara é bonzinho. No fundo, nessa perspectiva do dom, não há muito espaço para espontaneidade, não, né? No fundo, os atos sociais são todos eles coercitivos, né? Obrigatórios em muitos níveis, né? Acho que esse é o fator-chave. Acho que só dá para imaginar um mecanismo como esse, né? de dom e contradom, com o potencial de articulação de uma sociedade, de uma comunidade como um todo, se ele, ao contrário da premissa de que ele seja resultado, de uma ação liberal, ele seja resultado de pressões sociais muito efetivas e incisivas, né? A referência que ele faz aqui, eu tinha achado, agora eu perdi novamente, né? Segue aí, deixa eu tentar localizar aqui a referência dele. Mário, está na última frase da 225 que você está procurando? Não, na verdade é no finalzinho, está aqui, né? Quando ele diz, olha, na 236, é o final. O regime senhorial incluiu-se num vasto campo social ideológico que vigorou em grande parte do globo, desde a Revolução Agrícola do Neolítico até o desenvolvimento da sociedade industrial. Bom, se alguém tem dúvida, isso é história profunda, né? Como proposta, pelo menos. Não pretendo sugerir essa complementação é fundamental, né? Não pretendo sugerir qualquer identidade entre as instituições e os conceitos do mundo urbano e os do mana tabu, a que ele havia se referido um pouco atrás. Apenas propor a integração de todos eles com as suas especificidades próprias num modelo comum. Isso aqui, para mim, é chave, né? De uma questão fundamental. Não se trata de pausterizar toda a história do pré-capitalismo, supondo que ela não seja nada além de uma grande repetição, né? Mas, por outro lado, não supõe também suprimir da história elementos estruturantes que têm um potencial de reprodução gigantesco. E aí a chave é entender como é que dinâmicas estruturantes fundamentais assumem configurações distintas em sociedades diversas. Então, o paralelismo que eu fazia da coisa do banho do mundo para explicar era uma referência que, para mim, é óbvia, por exemplo, quando você toma o Velho e o Novo Testamento. Tá? E ele diz, o par
O Ban e o Mundium, eles eram tão fundantes e tão intimamente associados, né, que bastava uma palavra, uma referência para que a outra ficasse subentendida. Né? Ninguém podia gozar do Mundium, da proteção de ninguém, sem submeter-se ao Ban dessa pessoa. Né? E toda pessoa que estava submetida ao Ban de alguém podia contar também com o seu Mundium. Né? E a referência que eu fazia por exemplo, no Velho Testamento, a expressão mais sistemática do Deus veterotestamentário é a sua manifestação do Ban. Né? O Ban é a referência sistemática e explícita, né? Porque é sistematicamente punições, imposições de regulamento, seguidas de patrulhamento, seguidas de punição. Né? E é como se a gente transitasse dessa face mais evidente. Agora, para que o Ban seja sistematicamente manifesto, o Mundium está sistematicamente subentendido. Porque o Deus do Velho Testamento não pune à toa, ele pune para resgatar. Tá? Agora, quando a gente transita para o Novo Testamento, é o Mundium a principal expressão da divindade veterotestamentária. É o Deus Pai, o Deus Protetor. Tá? Agora, igualmente, a face predominante do Mundium neotestamentária não implica em que esse Deus tenha deixado de exercer o Ban. Tá? E daí as pontuais manifestações neotestamentárias de um Deus punitivo e potencialmente vingativo. Né? Então, são dois elementos intimamente associados. Tá? E como eu disse, a gente está falando de Idade Média, eu estou falando de Antigo Testamento, mas eu estou falando justamente dessa identidade de fundo. Né? Da mesma forma como eu vejo uma referência que ele faz aqui, eu acho que é aqui, às vezes eu confundo aqui as passagens do livro, mas quando ele fala da importância, que ele explica, inclusive, o fato de que em alguns cerimoniais vassálicos, feudo-vassálicos, ocorria o famoso beijo na boca, o famoso ósculum, né? Que faz corar as tias do ensino médio, né? E que disfarçam a proposição, né? Dizendo que era só um selinho. Né? Não era apenas um selinho onde acontecia, havia troca de saliva, porque a ideia fundamental era essa, que quem detém o Ban expressa o Ban pelo poder, pelo comando oral. Portanto, você, de alguma forma, divulgar alguém, né? Ceder a alguém parcela do Ban, é ceder a esse alguém uma parcela do comando oral que você é capaz de evocar. Então, havia beijo com troca de saliva. E aí, mais uma vez, para mim é evidente essa perspectiva no Velho Testamento. Né? Toda a criação, exceto a criação humana, toda a restante obra de criação se fez por comando oral. Não é isso? Deus dizia e a coisa se constituía. Fiat lux, o famoso Fiat lux. Né? O homem é a única exceção nesse processo. Deus só usou as suas próprias mãos para criar. A única parte da criação que Deus não produziu por uma ordem, mas por uma intervenção manual, foi o homem. Todo o resto da obra de criação ele produz por comandos orais. Então é disso que eu estou falando, né? De certas identidades profundas. Né? Ele fala também, mais uma vez, gente, desculpa, não sei se é aqui ou outro lugar, mas ele fala, isso explica, por exemplo, aquela coisa aparentemente sem sentido de que um arauto de um rei ou de um grande senhor, ele não só leva a palavra escrita, como ele lê. Né? A perspectiva do ler. Por que ler a palavra escrita? Não só pelo elevado número de ágrafos na sociedade, mas porque, de alguma forma, o arauto, quando fala, ele dá vazão ao comando régio, é a voz do rei que está falando por ele. Né? Ele cita até o bafo, o mensageiro leva o bafo do rei. O bafo aí já ficou meio, né? Eu preferia o hálito adocicado, régio. Foi a escolha do autor. Mas assim, Mário, nesse capítulo, ele trata um pouco mais as questões ideológicas que a gente tinha sentido falta nos anteriores, né? Um capítulo que ele se detém mais nessas questões ideológicas, inclusive tratando das representações
do que seria a corte celestial e também da corte infernal, digamos assim. O quanto essa corte celestial é hierarquizada nos moldes dessa sociedade feudal. E o próprio inferno, né, com o diabo sendo o rei e os seus vassalos, né? Eu explorei isso na tese, né? A gente tinha combinado não soltar a mão de ninguém, mas eu acho que a gente soltou a mão do Matheus e ele caiu em algum lugar aí. A gente não tinha combinado que ninguém soltava a mão de ninguém? Verdade. Matheus caiu mesmo, gente. Não, ele não caiu não, Mário. Ele avisou aqui no chat que estava saindo. Ah, tá. Mas no chat... Qual chat? O externo, né? Privado, que só nós vemos. Ué, eu não tô achando aqui. Bom, beleza. Se perdeu numa longa conversa. Aqui, 8h20. Fechamos aqui então, pessoal. Fechamos. E aí, eu tenho uma sugestão para a nossa última reunião do ano. A gente tentar fechar essa sessão 2 com o capítulo 17, que é a lei do regime senhorial, a primeira versão, né, da lei do regime senhorial. E o capítulo 18, que é o que eu acho que também vai dar pano para manga, que é quando ele vai falar sobre os reis no regime senhorial. E aí a gente fecha a sessão 2. Oi, fala. Eu só acho que o 17... O 17, logo em seguida, que é curtinho, 17 tem 3 páginas. Aí vem 18, 17 e 18, é isso, tá certo. Aí acaba essa sessão? Acaba a sessão. Tá. Então, beleza. Apesar de achar razoável, aí dia 17 a gente fecha o ano. O pessoal que está acompanhando a gente aí, Luiz, o Paulo, por favor, opinem aqui, porque vocês são o nosso público assíduo, participante. Sem vocês, essa atividade perde sentido. Verdade. Mas é isso. Então, só também deixar avisado que dia 17 vai ser a nossa última reunião. Esse ano. É a última reunião ad eterno. Vocês também têm participado, também, se quiser opinar aqui. A gente acompanha o chat mesmo depois que a parte chegar ao fim, né? Mas enfim, então fechamos 17 e 18. 17 é bem curtinho, depois a gente só fecha os reis. Bacana. Perfeito. Então, pessoal, até semana que vem. Mesmo dia, mesmo horário. Até logo. Beleza. Tchau, pessoal. Valeu.